vamos orar. Senhor, nós cremos que o Senhor nunca falha. Ó Pai, como é bom depender de alguém que é todo poderoso, que sabe todas as coisas, que faz com que todas as coisas em nossa vida concorram para o nosso bem. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Muito obrigada pela vida de cada pessoa que está. Muito obrigada por esta igreja, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Fale comigo novamente como o Senhor falou lá em casa. E fale a cada irmão que está aqui. Nós necessitamos, ó Pai, não ouvir a Raquel, mas ouvir o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Muito obrigada. Essa banda muito querida, abençoadora, que sempre tem estado aí para abençoar os nossos cultos. E olha, hoje uma das coisas que vai estar na mensagem é sobre o louvor, sobre a adoração. Como é importante na nossa vida a adoração ao Senhor, o louvor ao nosso Deus. E nós temos que sempre estar prontos a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, para vencer as nossas batalhas. Quem tem batalha aqui? Eu tenho. Algumas mais duras, outras mais leves, mas sempre a gente está na batalha. E olha, hoje nós vamos ver como vencer as nossas batalhas, as nossas guerras, na nossa família, na sua família. Você é solteira, ou você é casado, ou é pai, mãe. Você que está aqui, você tem a sua família, e Deus quer te usar para abençoar, amém? Então, onde você está, você tem a sua família. Às vezes, é uma família que você adotou para você, mas é a sua família. A família que Deus deu para você aqui na terra. E você, da mesma forma, tem que abençoar essas pessoas. E nós vamos ver para isso um rei, ele se chama Josafá. É lá em 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Você pega a sua Bíblia, fica aí aberto, ou então acesse aí no seu celular. E nós vamos estar vendo quase todos os capítulos. Então, durante a mensagem, a gente vai lendo os capítulos e você vai acompanhando essa história que é muito linda, que fala sobre Josafá. Josafá, ele é filho de Asa, que foi um grande rei, um rei excepcional em Judá. Então, ele tinha uma família, ele tinha um pai que era um bom exemplo para ele. E Josafá, ele reinou durante 25 anos e também foi um grande rei, e ele venceu várias batalhas, e hoje nós vamos estudar uma batalha que ele venceu, que está nesse texto que você tem a sua Bíblia aberta, e Josafá vai nos dar algumas dicas. Você quer vencer as suas batalhas, as suas guerras? Eu quero, e eu quero vencer todas, não quero perder nenhuma. Por quê? Porque o meu Deus, Ele nos ajuda a vencer todas as batalhas, amém? Ele vai nos ajudar a vencer a guerra que nós estivermos passando com a nossa família ou com alguma coisa que afeta as nossas vidas. Então, vamos ler lá o versículo 1 e 2 de 2 Crônicas 20, para ver o que Josafá vai estar nos orientando aqui. Vamos lá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá. Chegou até ele essa notícia. Um exército enorme vem contra ti. E eles estão pertinho. Um exército, como que era o tamanho do exército? Enorme, gente. Não era um exército pequeno, era um exército enorme. E aí, como você se sentiria com essa notícia? Chegasse na tua casa e falar, olha, aconteceu isso, uma tragédia na sua vida. Qual a sua reação? Pensa aí.
Você vai brigar, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai chorar, você vai orar. O que você vai fazer? A primeira reação de Josafá, sabe qual foi? Alarmado. Algumas versões falam com medo. Com medo. Josafá teve o quê? Medo. Uau, ele também sentia medo. Você sente medo? Eu sinto medo. E quando vem uma guerra muito forte, a gente tem medo. E Josafá decidiu fazer o quê? Consultar o Senhor. E o que ele fez? Proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Isso nos versículos 3 e 4, fala que vindo todos da cidade de Judá. No versículo 13, só para a gente adiantar e ver aqui essa questão, ele fala assim, ó, todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. O que é isso, gente? Homem, mulher, filho e criança de colo. É a família. Ali estavam todas as famílias reunidas para vencer aquela guerra. Era uma guerra contra o povo, contra a família. E eles estavam o quê? Reunidos, buscando. E Josafá, que ele fez? Ele conclamou jejum e oração para todas as famílias que ali estavam. Eles tinham um propósito. Josafá fez aquela nação ter propósito. Fez aquelas famílias terem propósito. E o propósito era se reunir, jejuar e orar para quê? Para vencer aquela guerra. Qual é o propósito da sua família? Pense um pouquinho. Às vezes as nossas famílias estão sem propósito. Você não sabe para que você existe, para que tenha família. Você sai de manhã, volta à noite, depois no outro dia a mesma coisa, seus filhos a mesma coisa, vocês não conversam, não tem nada de afinidade entre vocês, o que tem é briga, o que tem é intriga. Isso não é família. A família tem que ter propósito. A família tem que saber para onde ela vai. Qual é o propósito de Deus para a vida dela? E sabe, uma coisa muito importante é que nós, e é uma coisa assim que todo mundo sabe, não é novidade, a minha pregação não é novidade. É algo que todos sabem, mas às vezes nós não colocamos em prática. O que nós temos que fazer para vencer as nossas guerras é o quê? Orar. Orar. Ele conclamou jejum e oração para todas as famílias que estavam ali. Sabe, a solução do seu problema, pensa aí no seu problema. Pode ser pequeno, pode ser enorme, mas a solução do seu problema está a uma oração distante de Deus e de você. Só uma oração. A oração faz com que as coisas aconteçam. A bênção está a uma oração. É muito longe, muito difícil, muito complicado? Não. Mas nós complicamos, não complicamos? Porque nós sempre colocamos a oração por último. Nós sempre buscamos outras soluções por nós mesmos. E deixamos que as coisas não sejam resolvidas, porque nós estamos resolvendo e não Deus está no controle. Então, nós temos que estar sempre levando a Deus em oração. Qualquer situação que você estiver agora, está apenas uma oração de distância de Deus. Como está a sua vida de oração? Agora há pouco o pastor William falou sobre a torre de oração. Não é verdade? Você já se inscreveu para a torre de oração? É uma forma de você ativar a sua vida de oração.
A nossa igreja tem inúmeras formas de fazer com que você ative a sua vida de oração. A torre de oração é uma. Meia horinha por dia. Se você se comprometer e levar a sério, você vai ver a diferença que isto vai fazer na sua vida e na vida da sua família. E nós temos muitas lives de oração, não é mesmo? Temos live de oração, a Rede do Amor tem live de oração quase todo dia, né? A Rede Aliança também tem live de oração, a Rede Mais também tem live de oração. Então, nós temos muitas oportunidades. O Mini tem live de oração. O Mini, gente, ensina seu filho a orar. Faz com que ele participe da live de oração toda sexta-feira. Então, nós estamos a uma oração de distância de Deus. Então, nós temos que buscar a Deus. E sabe, às vezes a gente tem uma ideia errônea da vida cristã. Nós achamos que Deus precisa de nós. Ai, não, Deus está precisando. Não, gente, quem precisa de Deus é quem? É você. Deus não precisa de nós, não. É você quem necessita de Deus. Olha aqui o que C.S. Lewis fala. Deus não precisa de minha oração. Sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus. Revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a minha visão de Deus, do próximo e da circunstância. Amém? Então, você que precisa de Deus. Você não está fazendo favor a Deus vindo na igreja, dando seu dízimo, orando. Não. Deus é Deus. Ele é Deus. E nós que necessitamos dele a cada minuto da nossa vida. A cada instante em nossas vidas. E olha aqui, versículo 5. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Deus, de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Vamos ver como Josafá orou? De que forma ele orou? Ele orou assim, versículo 6. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Ele é Deus de quem? Dos nossos antepassados. Josafá tinha o pai dele, Asa, que sabia quem ele servia e ensinou a Josafá. Ao nosso passado, Deus conhece. Ele conhece o seu presente, porque Ele está nos céus, e Ele conhece também o seu futuro. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é. Independente de você, Ele sempre vai ser Deus, amém? E olha, continuando o versículo 6. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Ele governa, Ele é soberano. Ele está no controle. Apesar de tudo, de pandemia e de tudo que nós estamos passando, tudo acontece segundo o controle de Deus. Deus sabe todas as coisas. Agora mesmo o William estava conversando com um casal que perdeu um ente querido e ela acabou de falar, Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. E é verdade, Deus sabe todas as coisas. Por mais trágica que seja a sua realidade, por mais difícil que seja, a morte é difícil, a gente superar isso é difícil, mas Deus está no controle. Nada acontece ao acaso, principalmente o nascimento e morte. É porque Deus permite, por isso que acontece. Amém? Versículo 6. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é invencível. Sabe, gente, quando nós começamos a nossa adoração, a nossa oração como Josafá, isso daí ativa a nossa fé. Quando pensamos e falamos, quem é o nosso Deus? Quando a gente fala
que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é paciente, que Ele é infinito, que Ele é único, que Ele nos ama, que Ele quer o nosso bem, que Ele sabe todas as coisas, que nada acontece sem que Ele permita, o que acontece? A nossa fé é ativada. Nós falamos, uau, é esse o nosso Deus, é esse o nosso Deus. Por isso, vamos começar nossas orações clamando ao Senhor, falando assim, Senhor, nós te adoramos, adorando ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele é. Quem é Deus na sua vida? Como Deus tem se mostrado para você? Quando dizemos quem Ele é, realmente a nossa fé é ativada. E Ele faz com que todas as coisas possam estar contribuindo para o nosso bem. Para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então nós temos que buscar ao Senhor e falar, Senhor, o Senhor é tremendo, nós te amamos, nós te glorificamos, nós queremos dizer que o Senhor é o único, Criador, fiel, não há outro como tu. Tem uma música que é muito bonita, e eu quero falar de músicas também, porque a nossa mensagem está muito ligada à adoração, que fala assim, ó, o maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do amor. É verdade isso? Ele está pintando a nossa história. A minha história não tinha cor, a tua história tinha? Ele que dá cor, e dá cor celestial. É da cor que o nosso desenho fica bonito, o nosso quadro fica lindo, porque quem está pintando é o Criador, é o Rei, é o Senhor, é o dono de todas as coisas. Por isso a gente sempre deve orar, adorando o Senhor e louvando, porque Ele está pintando a minha história. E a minha história deve ser aquela história que Ele escreveu, que Ele pintou. E nos versículos 7 e 8, tem também o louvor, que é o quê? É o reconhecimento do que Deus fez na vida do povo. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome. Aqui ele está falando, olha Senhor, o Senhor nos fez, o Senhor mandou todo embora e nós aqui estamos, somos descendentes de Abraão, estamos aqui habitando nessa terra, fizemos santuário ao teu nome. Nós agradecemos por isso. O que você tem para agradecer ao Senhor? Nós adoramos, e o que Deus tem feito na sua vida? O que Deus tem feito na sua família? Sabe, às vezes, a gente nem tem noção do que Deus tem feito. Porque a gente está tão longe de Deus, que a gente nem agradece. Sabia que você está aqui porque Deus permitiu? Sabia que você respira porque Ele te dá o ar que você respira? Tem uma historinha de infantil que fala, a criança chega para a mãe e fala, mãe, muito obrigada pelo pão. Ela falou, não filha, não fui eu que fiz o pão, foi o padeiro. Ele fala, padeiro, obrigada pelo pão. Não, não fui eu. Quem fez o favor foi o fazendeiro que semeou lá o trigo. Foi lá no fazendeiro, muito obrigada pelo pão. Ele falou, não, quem te deu foi Deus. Porque Ele que deu a chuva, Ele que deu o sol, é Ele que cuida de todas as coisas. Então, tudo na nossa vida está ligado a Deus. Você acha que você está nesse emprego só por sua sabedoria? Pelo seu conhecimento, pela sua disposição? Você está lá porque Deus tem propósito para você ali. Você tem a família que você tem porque Deus tem propósito para você aí na sua família. Deus quer te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer que você faça a diferença onde você está. Nós temos muito para agradecer.
Temos que agradecer pela nossa família, pelo livramento. Gente, às vezes você nem sabe o livramento que Deus te deu nesse dia. Você passou tão despercebido e Deus foi indo e livrando você de todo o mal. É Ele que te livra do mal. É Ele que te dá o livramento. Ele que te cura. Ele que te sustenta. Ele é o teu fôlego de vida a cada manhã. E ele continua. Ele adorou, ele agradeceu e agora ele pede. Nós invertemos as coisas, né? A gente começa pedindo, chorando, reclamando, e Senhor, misericórdia, misericórdia. E nós esquecemos de adorar ao nosso Deus. Comece a fazer como Josafá. Comece a adorar a Deus. Comece a louvar a Deus. Isso vai ativar a sua fé. Quando você olha para trás e vê o que Deus já fez, fala, uau, Deus já fez muito na minha vida. Eu estou sendo mal agradecida. Eu tenho que agradecer pelo que Deus já fez na minha vida. E às vezes as músicas nos ajudam nisso, né? Tem outra música que fala, ousado amor, antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. É verdade isso? Antes de você nascer, Salmo 139 fala sobre isso. Você não era nada, Deus que te fez, Deus que te criou, Deus que fez com que a sua mãe e seu pai se encontrassem. E nasceu você, e Deus tem propósito para você. Às vezes parece, não, mas a minha história não. Pastora Raquel, você não conhece minha história. Na minha história não, acho que não, Deus faz. Ele transforma, Ele faz milagres, Ele faz milagres. E olha aqui, como Ele fala para a gente orar. Se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Amém? Quando nós pedimos, Deus responde às nossas orações. Ele está sempre, sempre disposto a responder às nossas orações, porque Ele nos ama e Ele quer te abençoar. Ele quer o melhor para a sua vida. Mas sabe, às vezes a gente pede para Deus e aí começa a olhar do lado. Começa a olhar e começa a ver. E esse povo não foi diferente. Esse povo que Josafá aqui estava encaminhando. Olha o que eles fizeram. Continua aqui. Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujo território, olha só, quando eles passavam por este povo, eles não invadiram a terra desse povo, porque ele falou, não, vamos passar de largo, né? Então, não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Gente, aquele povo que eles passaram de largo. Não, está o povo aqui, não vamos lutar contra eles e vamos embora, deixa eles aí em paz. Agora eles chegaram e esse povo estava indo contra eles. O que eles estão falando assim? Que injustiça, que ingratidão desse povo. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Eles começaram a olhar do lado. Eles começaram a olhar o povo, eles começaram a olhar a injustiça, eles começaram a olhar a ingratidão do povo. E eles começaram a olhar as circunstâncias. E aí, não sabemos o que fazer. Mas sabe, o nosso foco deve estar em quem?
em Deus. Aí continua: nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de cola, estão de pé diante do Senhor. O seu foco não deve estar na circunstância, nas pessoas, nos seus sentimentos. O seu foco deve estar em Deus. É Ele que faz todas as coisas acontecerem. Você tem que resolver sua vida com Deus. Se você for olhar ao redor, você desiste, desanima, entristece, reclama, murmura. Eu tenho que mudar a minha perspectiva, olhar para mim e ver o que eu posso fazer, como posso melhorar os meus relacionamentos. Os meus olhos têm que estar voltados para o Senhor. Não existe desculpa. Ah, Raquel, é porque se o meu marido fosse assim, ou se a minha filha fosse assado, ou se a minha mãe compreendesse isso, não existe ser. Os seus olhos devem estar voltados a Deus. E você deve olhar e ver o que eu, Raquel, posso fazer com a ajuda de Deus para resolver essa situação, para mudar essa circunstância. Porque eu não vou ficar olhando e reclamando do que está acontecendo ao meu lado. Não vou estar murmurando e não vou falar, fulano, eles que estão errados. Eu não tenho que fazer nada, eles que têm que fazer. Eles que têm que pedir desculpa, eles que têm que fazer as coisas certas. Não, é você que tem que mudar as circunstâncias da sua vida. A solução está em você, no seu relacionamento. Tem uma música que cantou até no meu casamento que diz: Deus, somente Deus. Quem conhece? Essa é antiga. Somente Deus, gente. Não tem outra pessoa. É somente Deus na sua vida que vai resolver os seus problemas. Você pode ficar jururu, você pode ficar chateado, você pode ficar magoado, mas enquanto você ficar assim, você vai se afundando cada dia mais. Você tem que sair da sua casca e falar: Deus, me ajude, eu tenho que superar isso, porque depende de mim, não depende do meu irmão, depende de mim, não depende do meu marido, depende de mim, não depende do meu filho. Eu tenho que superar essa situação, amém? Você tem que superar a situação, orando sempre, adorando, louvando e pedindo, confiadamente, olhando com seus olhos postos no Senhor. E aí ele continua, ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, na frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, não precisam lutar. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Gente, adorar sempre. É adorar sempre. Eles estão ali na batalha, na guerra, em frente dos inimigos. E ele falou: olha, o nosso livramento vem do Senhor, não desanimem. Você não pode desanimar, não pode ter medo. Enfrente os seus medos, enfrente as suas dificuldades. Não coloque embaixo do tapete. Não coloque embaixo do tapete. Gente, quantos casais que não pediram ajuda quando era necessário, não é, pastor William? Quantas pessoas que quando tinham problemas ficaram jogando embaixo do tapete e não conversavam. E aí o que acontece? Joga embaixo do tapete, tem um dia que o tapete já vai sair, vai surgir, e aí vai ser tarde. Vai ser tarde. São pessoas queridas, amadas,
que não sabem buscar na hora certa, não têm humildade de falar, eu necessito de ajuda, necessito de oração, necessito de um ombro amigo, necessito que alguém caminhe do meu lado para eu vencer essa guerra. Eu sozinha não consigo, eu necessito de alguém. Nós temos os pastores de rede da igreja, busque pessoas idôneas que possam te ajudar. Não fique aí morrendo com o seu problema e deixando que ele te afunde. Vá e resolva, não desanime, não tenham medo. O Senhor está com você, vai enfrentar os seus problemas. O Senhor está com você, amém? E aí, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Obedecer. Segunda coisa, primeiro orar, segunda, obedecer. Ele pediu para fazer o quê? Ficar parado. Parado. E aí, os levitas, descendentes dos coatitas e coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles estavam em guerra e foram cantar. Eles foram cantar porque eles sabiam em quem eles confiavam. Quem era o Deus que eles estavam escutando essa ordem? Ficar parados. Eu posso confiar, porque é um Deus leal, é um Deus que sempre atende as minhas orações, pronto, único, fiel, como eles adoraram. E aí, de manhã, eles partiram para o deserto. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. Fé. Como está a tua fé? Ficar parado? Eu vou lutar com as minhas armas. Alguém falou alguma coisa, eu vou ficar esperando? Eu não, vou lutar do meu jeito. E eu vou resolver do meu jeito. Não resolva do teu jeito. Resolva do jeito de Deus. Tenha fé que mesmo que Ele mandou você ficar parado, Ele está por ti. Ele vai resolver. Ele está à frente, amém? Ter fé é confiar de tal forma que você obedece à risca tudo que Ele falar. Tudo que Ele falar, você obedece à risca. E olha, eles começaram a louvar a Deus. Depois de consultar, Josafá nomeou alguns homens para cantarem e louvarem a Deus. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles louvavam. Eles já tinham ganhado a guerra? Não tinha, gente. Mas eles foram e louvaram a Deus. Antes da certeza, sabe por quê? A posse da vitória vem através da certeza de que Deus luta por ti. E quando eles começaram a cantar, o que aconteceu com o povo? Que estava invadindo Judá. Eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas começaram, atacaram os do Monte Seir, para destruir. E depois de massacrarem, os dois brigaram entre si e se destruíram. Eram 3. 2 foram contra 1, e aí depois sobrou os dois brigaram, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. E aí, quando eles chegaram lá, para lutar, o exército de Israel, o que aconteceu? A batalha já estava vencida, estava todo mundo morto, não tinha mais o que guerrear. Eles ganharam parados, sem guerrear. Por quê? Porque os métodos do Senhor parecem estranhos, parecem diferentes, sabe por quê? Ficar parado, obedecer, mesmo quando não tem sentido, parece loucura, não é? Mas assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Eu vou ler alguns textos para vocês, preste atenção. Será que você tem obedecido ao que Deus fala? Quando Deus fala com a gente? Através do quê? Da palavra dele, não é verdade? Eu vou ler alguns versículos e vou fazer um teste com você, tá bom?
fique aí atento, não precisa marcar nada, mas vai marcando aqui na sua mente um teste de obediência. Você perdoa 70 vezes 7 vezes por dia? Se alguém te ferir na face direita, você oferece também a outra? E se alguém te quiser processá-lo e tirar a tua túnica, você deixa que ele leve também a sua capa? Se alguém te forçar a caminhar com ele 1 milha, você vai com ele 2? Você ama os seus inimigos e ora por eles? E como nós estamos falando de família, mulheres, vocês são submissas aos seus maridos? Maridos, vocês amam as suas mulheres como Cristo amou a igreja, não é de qualquer jeito. É como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Então, é muito importante isso. Filho, você tem honrado seu pai e sua mãe? E pais, como que está? Você tem irritado seu filho? Olha, isso para adolescente. Quem tem filho adolescente? Eu tenho 2. Falta de uma, tem 2. Quem tem filho adolescente sofre muito com esse versículo, né, William? Por quê? Porque às vezes você nem pensa que você está irritando, né? Você fala uma palavrinha, você já irritou, entendeu? Então, você tem que se policiar muito mais com o que você fala, porque não é a tua intenção. Mas, de repente, está acontecendo isso, não é? Então, nós, mães de adolescentes, temos que ter muito cuidado com esse versículo. Então, estas são formas de obedecer para vencermos nossa guerra. Você aprovou ou reprovou nesse testezinho que eu fiz aqui? Pensa aí. Gente, se eu reprovei, eu vou continuar patinando. Vou continuar patinando. Se eu falo uma palavra para minha filha e ela se irrita, e eu amanhã vou falar do mesmo jeito, ela vai se irritar de novo, o que eu estou fazendo? Reprovando todo dia. Todo dia. Eu tenho reprovado várias vezes, mas tenho conseguido. Mas aí vem outra coisa. Por quê? A dinâmica de família é assim. A dinâmica de família é uma dinâmica que nós devemos sempre estar buscando amar, cuidar, proteger e fazer o melhor para o outro. Então, vamos vencer as nossas guerras em família, orando, obedecendo e tomando posse. Gente, Deus quer o melhor para você. Você crê nisso? Deus quer uma família abençoada. Quer te dar uma família cheia de Deus, cheia da graça dEle. Ele quer te dar uma família onde vocês se amem, onde vocês se entendam, onde haja harmonia, onde haja paz. Mas isso depende de você. Eu, como mãe, eu tenho que ver. Você, como pai, você tem que ver. O que eu tenho que fazer para que a minha casa seja cheia da graça do Senhor? Aí, olha, o que aconteceu? Eles foram, lutaram, todo mundo estava morto, chegaram lá no vale de Beraca, olharam, uau, todo mundo morto, e tinha um monte de despojos, coisas, riquezas, e aí, olha, equipamentos, roupas, objetos de valor, e eles ficaram 3 dias saqueando, porque os despojos eram de quem ganhasse a guerra. O despojo era deles. E, gente, Deus nos dá muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Ele sempre te surpreende. Mas a gente tem que passar no teste. A gente tem que buscar fazer as coisas certas. Tem que sair de você isso. Você tem que buscar em Deus. Não adianta patinar e sempre estar no mesmo lugar. Às vezes nós que aconselhamos, às vezes tem casais que a gente aconselhou. Eu tenho um casal que a gente aconselhou há 20 anos atrás, e até hoje eles estão com o mesmo problema, gente. Meu Deus, não estão juntos. Tentam e não conseguem. Por quê? Ninguém quer mudar. Sempre quer que o outro mude. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Não, mude você. Busque você. Dependa você do Senhor.
Faça o melhor, porque é a sua família. Deus tem propósito para ela. Deus quer te abençoar através dela. Deus quer abençoar as nações. Sabe o que aconteceu aqui com esse povo? Eles, depois de tudo que aconteceu, eles foram, aí ó, versículo 27 a 30. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas, sempre louvando, adorando o Senhor. O temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O testemunho deles alcançou a todas as nações. Gente, quando a sua família for uma família dirigida pelo Senhor, vocês vão ganhar as pessoas que estão ao seu lado. Vocês vão ganhar os seus vizinhos. Vocês vão ganhar a sua cidade. Vocês vão ganhar o seu país. E vocês vão ganhar o mundo. Pelo testemunho do que Deus tem feito na sua família. Aí você fala, Raquel, você não conhece os meus problemas. Os meus problemas são muito fortes. O que falou é fichinha aí. Deus sabe todas as coisas. E Ele pode muito mais do que você pensa. Ele faz milagres. Nós estamos na torre de oração, no mês da família, para orar por nossas famílias, para que Deus possa fazer milagres na sua família. Qual o milagre que você quer para a sua família? Pense aí, nós vamos cantar uma música, e você vai colocar esses milagres, para que Deus possa estar fazendo a obra na sua vida. E não vem aqui, só vem no domingo e vai lá na frente, ora, põe a mão no coração, Senhor, abençoe minha família. E chega lá em casa e faz tudo do mesmo jeito. Vai ser reprovado do mesmo jeito. Mude a sua vida. Mude o seu foco. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Não fique olhando as circunstâncias. Não fique olhando o coitadinho que você é. Olhe para Deus e lute. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Lute, lute. Você tem que aprender a lutar e colocar a sua vida diante de Deus, para que você possa vencer as suas guerras, as guerras da sua família. E você vai vencer orando, obedecendo e tomando posse com fé. Quando você faz isso, eu vou vencer. Eu tomo posse da bênção que Deus tem para a minha vida. Deus vai te ouvir. Você vai falar, Senhor, eu faço propósito diante de Ti. Eu quero mudar. Eu sei que eu estou errada nisso. Gente, sempre vai ter coisa para você mudar. Não pense que eu sou pastor, o William é pastor, que não tem coisa que a gente tem que crescer. Nós temos que crescer sempre. Você tem que crescer sempre. Nunca você chegou à estatura de varão perfeito. Deus tem muito para fazer na sua vida. Amém? E eu quero nesse momento que você se coloque em pé. E você vai colocar a mão no seu coração. E você vai falar com Deus nesse momento. A banda vai cantar uma música que fala sobre isso. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa despensa seja provida. A nossa casa tenha paz e harmonia. Declare bem forte. É a promessa do Senhor. E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá, porque o Senhor não dorme. O Senhor não dorme, Ele está alerta sempre. Nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Cante e faça com que este hino seja uma realidade na sua vida. Mude. Essa semana, fala, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu tenho que mudar, porque a minha família vai ser uma família abençoada. Amém?